Olha aqui, uma notícia importante de agora, hein? Muito importante. O Flamengo e o técnico Jorge Jesus foram denunciados pelo STJD e podem ser punidos. O clube responderá pelo atraso da equipe na entrada para o segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, enquanto o treinador, por declarações ofensivas contra a arbitragem e conduta contrária à disciplina. A 5ª Comissão Disciplinar do STJD agendou para a próxima quinta, dia 24 de outubro, às 15h30, o julgamento do Flamengo e do técnico. O órgão analisou a súmula da arbitragem e viu informado o atraso de 2 minutos da entrada em campo da equipe do Flamengo para o reinício da partida. De acordo com a Procuradoria do Clube Carioca, o Clube Carioca cometeu infração ao artigo 191, inciso 3, por descumprir o inciso 4º do artigo 7. Olha aqui. Já o técnico Jorge Jesus foi denunciado por conta de declarações nas coletivas de imprensa após a partida. As frases condenadas foram: sabíamos que ia ser um jogo difícil pela qualidade do Atlético, pelas condições aqui do gramado sintético, o jogo é completamente diferente, já viemos preparados. Não vinha preparado para jogar contra 2 equipes, contra o árbitro, mas contra o Atlético, disse o treinador, que ainda disse outras coisas. Quem toma essas decisões tem que ser penalizado, não pode tomar uma decisão e não estar em campo para fazer outra asneira, não tem capacidade, não sei quem foi, mas pelo andar no VAR vai para casa. Aquelas coisas que o Jesus falou depois do jogo, e ele pode pegar aqui, ele vai ser em curso no artigo 243F, assumir conduta contrária à disciplina ou ética desportiva, ou o artigo 258. O Flamengo pode ser multado entre 100 mil reais, pode ser a multa do Flamengo, e o técnico corre risco de suspensão de 4 a 6 partidas e multa de 100 mil reais. Tem atraso aí na volta para o segundo tempo? Tem atraso. Então, essa é uma cultura que o Jesus deveria trazer da Europa, né? Porque os europeus, eles têm relógio caro, inclusive, e respeitam muito horário. Algo que nós brasileiros não respeitamos, né? Relógio suíço. Uma média, Por que quando você fez relógio de carro, você fez assim? Porque o dele é caro. Não, o meu é barato. O meu, inclusive, nem funciona. Foi igual o senhorzinho Malta agora, lembra do senhorzinho Malta? Se eu falar onde eu comprei isso aqui, vocês vão rir, vocês não vão acreditar. Mas ele deveria cumprir o horário. A única coisa com a qual eu não concordo com Jesus, o horário tem que ser cumprido, entendeu? O resto, ele pode falar o que ele quiser. E outra, ele falou um monte de coisa do VAR aí que a gente fala todo dia aqui, e a torcida também fala. Ele está falando o que todo mundo está falando. Não, mas eu acho que são 2 pontos diferentes. Eu penso exatamente o contrário de você. Eu acho que não tem que ter punição. Acho que não tem que ter punição. Acho que esse é caso no máximo de multa. Agora, os 2 minutos, você querer punir o técnico, não faz sentido nenhum. Eu sou contra a punição. Eu só acho que ele tem que cumprir o horário. Não, isso. Agora, uma questão de respeito. Eu acho que não precisa ser tão rigoroso, não. Às vezes você tem um problema, às vezes... que 2 viram 4, 4 viram 6, Não, porque assim, ó, o técnico tá... viram 8. Não, o técnico tá ali à beira do túnel, certo? Sim. Aí ele vai pro vestiário. Aí, o jogador para falar com a imprensa, tem um protocolo. Chega lá, vai fazer as suas necessidades, né? Vai esfriar a cabeça. Quando ele para consertar o time, falar não sei o quê, ele não pode ter cronometrado. Às vezes exige um pouco mais. Quando é feito de forma proposital, porque você tem um outro jogo correndo, que você tem interesse lá e para administrar aqui, eu acho errado, entendeu? Mas, cara, não precisa ser relógio suíço, precisa ser 15 minutos de intervalo a partir do momento que o juiz apita o término do primeiro tempo pro início do segundo. Acho que pode ter aí respeito vocês, mas um pouco de eu jogo gostaria de que se cumprisse, e não só do Jesus, acho que de todos os... A gente não respeita o horário aqui, mas enfim... Eu acho que também não é isso para tirar o Jesus do campeonato, né? Não vamos também exagerar nesse sentido. Eu não estou falando que tem que ser punido, não. Eu só estou falando que seria legal as pessoas respeitarem mais os horários. O Carlos Augusto Lima levanta uma bola interessante aqui, hein? Boa. Hashtag Expediente Futebol. E os presidentes de Santos e Palmeiras? O STJD não vai fazer nada? Mas é isso. Eles também falaram contra o VAR, não falaram? Aí é que eu acho... O Mano também deu uma entrevista, ele não citou, mas falou. Aí citou o nome Flamengo, né? Por isso que eu acho que é mais grave o volume das declarações, e aí eu tô colocando todo mundo, Mano, Jorge Jesus,
a Maurício Gagliotti, José Carlos Pérez, do que o relógio. O relógio, eu acho que é multa para o clube. Eu acho que punir o árbitro, como já virou moda, já aconteceu na Libertadores, de punir o árbitro, o técnico, porque o time se atrasou, eu acho que é determinar que o técnico é responsável, muitas vezes não foi, como o Edmundo disse. Pode ter um problema porque aconteceu alguma coisa no vestiário. E um piriri? Já vi acontecer. Já vi, muitas vezes, o cara tem um piriri. No intervalo? Não, João. E você, Tetra, já? Piririzinho? Piriri? Na hora de Até porque eu vou lá e faço assim, João. Opa, vapo. Resolve tudo. Vou inverter a pergunta para vocês. Quanto tempo de intervalo? 15 minutos. 15. Vamos dar um chorinho, né? Estamos falando de chorinho. Chorinho? Pô, 2 minutinhos. 2 minutinhos a mais, o chorinho, né? Ah, tá. 17, volta com 18. E se voltar com 20, 22, 23, aí daqui a pouco na volta Argentina com... aconteceu Não, eu sei que não aconteceu. Eu tô criando um cenário aqui. Se acontecer, como é que faz? Aí Mas o que o PVC está dizendo, ele tem razão. Por que determina que é o técnico? Eu sou contra a punição ao técnico. Tem que determinar para alguém. Mas é multa para o clube. Na minha opinião, eu não estou dizendo que tem que voltar mais tarde. Multa. Eu estou dizendo é multa para o clube, não é punir o técnico pelo atraso. As declarações... Multa dura por causa disso. As declarações são uma epidemia do futebol brasileiro. Não estou colocando o ponto do Jorge Jesus. Vamos colocar todo mundo no mesmo balaio para a gente entender que é Jorge Jesus, que é Mano Menezes, que é Maurício Gagliotti, que é José Carlos Pérez, que é... tem mais gente que falou. O do Fortaleza agora há pouco tempo falou. O que acontece muitas vezes... Marcelo Paes, o que acontece muitas vezes é que, assim, no fundo, o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro precisava ter um pacto para dizer assim, ou a gente acredita nele ou a gente não entra nesse negócio. É isso aí, PVC. Fechado. É isso mesmo, Paulo Vinícius Coelho. Só para... Eu fui gerente de futebol. Sim. Então, multa sempre acontecia. Tanto é que eu era chamado muita atenção pela diretoria, pela presidência, porque eu, como gerente de futebol, que tinha que ficar ali chamando os atletas, vamos, entra. Então, era uma multa pesada para o clube se você juntar todos os jogos. Que vem a multa. Mas não é um jogo só que acontecia atraso. Muitos jogos. Eu acho que mudou essa regra de botar num treinador para ver, porque a multa, o dinheiro não estava resolvendo. Porque continuava o atraso. Então, eu acho que eles colocaram assim, vamos punir alguém e aí escolher o treinador. Quer ver resolver, Zinho? Resolve. Pra ver se resolvia. Tem um jeito de resolver. Como é que resolve isso aí? Sai a bola. Com 15 minutos em ponto, sai a bola. Aí eu gostei disso aí. Ué, se o outro time não tá em campo, é gol.